Alô, amigos, retornando mais uma vez para falar da nossa revista espírita, ainda no ano de 1858, e dando continuidade ao vídeo de que falamos a respeito do estágio evolutivo informado pela espiritualidade superior a Allan Kardec em relação aos planetas e demais orbes do Sistema Solar, né? Eu comentei que iria falar um pouco sobre Júpiter, o mais evoluído de todos eles. Ontem eu fiz uma brincadeira dizendo que não poderíamos ser invadidos por marcianos, porque com certeza, segundo os espíritos nos informam, eles são mais atrasados do que nós. E se nós não conseguimos ainda tecnologia para ir até lá, dificilmente, improvavelmente eles chegariam aqui. Isso significa que se qualquer um dos habitantes de outros orbes do Sistema Solar viessem aqui ter conosco, com certeza, pelo que nós vimos das informações, eles são mais evoluídos, portanto, mais amorosos, moralmente mais bem desenvolvidos, intelectualmente. Isso desfaz um pouco daquela mística, daquela ideia fixa, equivocada, de que todo mundo que vem de fora vem para fazer o mal, para invadir, para exterminar, para matar. Essa é uma visão bastante humana da nossa Terra aqui, porque é assim que nós agimos, né? Toda vez que nós nos movimentamos no planeta de um continente para o outro, nossa ação foi predatória, foi cruel, dominadora, exploradora de riquezas, de pessoas. Olha o que foi feito na África, olha o que foi feito na América, no nosso Brasil aqui. Quanto foi retirado daqui em termos de riquezas de todas. Quando eu penso na Mata Atlântica, eu tenho vontade de chorar. Nós temos hoje 7, 8% da Mata Atlântica que saía lá do sul e ia até lá no Nordeste. E hoje só temos 7, 8% aqui entre pouquinho no sul, São Paulo, Rio, Minas, praticamente nada mais. Talvez no Espírito Santo ainda um pedacinho. Então é isso. Mas eu prometi que ia falar a respeito da vida em Júpiter. E a descrição é muito grande. Kardec trata dela dentro do mesmo tema, quando ele disse Júpiter e alguns outros mundos. Então, eu vou ler para vocês alguma parte, e depois ele também inseriu aqui na Revista Espírita, alguns meses após, uma entrevista que na verdade não foi feita por ele, mas que ele valida pela consistência do que foi informado nessa entrevista em relação àquilo que ele já tinha recebido de informação da espiritualidade. Então Kardec diz assim, resgatando: de todos os planetas, o mais adiantado, em todos os sentidos, é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos, espíritos da segunda ordem, né? Então, não tem mais espíritos imperfeitos, todos são bons. Em graduações, distintas, mas todos moralmente já aperfeiçoados e bons. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz de seus habitantes. A superioridade de Júpiter não é só no estado moral dos seus habitantes, é também na sua constituição física. Aqui eu vou fazer um parêntese. Poucas pessoas estudam a nossa estrutura, inclusive física. A ciência humana estuda, mas ela não tem uma compreensão. A obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, mostra para nós que é impossível você ter o corpo físico antes de ter o corpo espiritual, o perispírito. É a partir do perispírito
que é possível como modelador biológico, o perispírito. É a partir dele que se pode fazer um corpo material, como nós temos aqui no nosso planeta. E, obviamente, quanto mais evoluído o mundo, mais sutil são esses corpos. Então ele diz assim, a superioridade de Júpiter não é só no estado moral dos seus habitantes, é também na sua constituição física. E aí ele vai dar uma descrição. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui, ou seja, lá as pessoas têm uma forma aproximada como a nossa forma humana. Mas é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Ou seja, como o perispírito já é muito mais sutil, toda a ambiência do planeta é mais sutil, inclusive os aspectos materiais. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar a outro, deslizando pela superfície do solo. Levita. Quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria, isso que eu expliquei, de que é formado o corpo. Preste atenção. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte. Evapora, dissipa, desintegra. Sem ser submetida à decomposição pútrida. Os nossos corpos apodrecem. Por isso nós temos que, por uma questão de saúde e higiene, enterrá-los. Lá eles se dissipam. Aqui nós temos o fenômeno de que o corpo físico, nós temos que dar uma destinação através do cemitério. O nosso duplo etéreo, ele evapora. Aqui ele está dizendo que, no caso lá, o corpo físico se dissipa. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas nos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. A gente come demais, bebe, usa. Tem pessoas que até são capazes de usar drogas. E todos os excessos, né? Então, lá eles não têm isso. A alimentação está em relação com essa organização eterizada. Quer dizer, a alimentação é muito mais leve. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros. E a nossa alimentação seria demasiado pesada para eles. Lá a alimentação é composta de frutos e plantas. E eles aurem, de alguma maneira, em sua maior parte, no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. Por isso, todas as nossas as grandes civilizações do Oriente, na Índia, os iogues, etc., toda aquela questão da disciplina, da respiração. Parte da alimentação vem da atmosfera, do ar, você se nutre. O universo tem uma fonte inesgotável destes recursos. Mas nós ainda buscamos as coisas mais pesadas, grosseiras. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. Quer dizer, as pessoas lá vivem algo como 500 anos. O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura apenas alguns meses. Por que isso, pessoal? Por que a infância aqui é tão longa? Porque para a gente reencarnar aqui, precisamos passar pelo processo de esquecimento.
porque temos muitas pendências e dificuldades com os nossos semelhantes. Então, para a gente nascer numa família onde nós temos antipatia por alguém, ou aquela pessoa tem imensa antipatia, às vezes ódio por nós precisamos esquecer, bloquear o banco de memória. Como lá todos são bons, ninguém tem nada, ninguém deve nada a ninguém deve nada à lei divina, a infância precisa ser rápida, porque não precisa bloquear a memória para esquecer, porque não há o que esquecer, tudo já está superado. Né? Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo seu pensamento, sem, contudo, se excluir a linguagem articulada. Então, o que ele está dizendo? Aquele fenômeno do sonambulismo, desprendimento, é fácil fazer e você entrar em contato com os desencarnados. Lá é uma coisa normal, comum. Como que tantos dos nossos irmãos no planeta que não aceitam a ideia da reencarnação, que por crenças equivocadas, entendimento equivocado, até proíbem esse processo de comunicação entre os dois planos, como que eles poderiam habitar este mundo carregando dentro de si esse tipo de ideia, preconceito, crença? Né? Também a segunda vista lhes é faculdade permanente, quer dizer, aquela capacidade, né? Como a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas, o espírito se desloca rapidamente, descreve algo que está acontecendo muito longe dali. E lá eles têm essa capacidade. Ou seja, existem muitos outros sentidos a serem desenvolvidos para que a gente possa funcionar bem, viver num planeta como esse. E se a gente rejeita essas coisas básicas aqui, tanto o preconceito contra a mediunidade, as capacidades anímicas, fica difícil. Né? Como as nossas crenças, Jesus diz aí, daí não saireis até houverdes pago o último ceitil. Vocês estão aí presos. Enquanto vocês ficarem presos a certas coisas, vocês não saem daí. Ou daí no sentido de um planeta tal como o nosso. Até pode ser retirado da Terra, mas vai para um outro similar, porque infelizmente é assim que a coisa funciona. E ele diz, olha, ele fala a respeito dos animais. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, apesar de não serem, como os homens, do planeta Júpiter. Seu corpo mais material, o corpo dos animais é mais material, está preso à Terra como os nossos. Entretanto, sua inteligência mais desenvolvida que a dos nossos, a estrutura de seus membros adapta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. Lá eles são os operários. São os servos e os capatazes. As ocupações do homem, do cidadão, do habitante de Júpiter, todas as atividades deles são sempre intelectuais. A parte física é realizada pelos animais como uma forma de aprendizado e progresso, adiantamento. Aí ele diz que para os animais de Júpiter o homem é uma divindade, mas uma divindade tutelar, ou seja, que tem responsabilidade de encaminhá-lo, de ajudá-lo, e que jamais abusa do seu poder para os oprimir. Então ele fala uma série de coisas a respeito de Júpiter lindas. Tem uma entrevista grande, descrição de Júpiter, através de um espírito que habitou a Terra, chamado Bernard Palissy, que foi dada em 9 de março de 1858. E tem uma série de informações, eu não vou conseguir ler todas para vocês, mas ele diz assim, por exemplo, estado físico do globo, como é que é a situação lá, o clima, qual é a situação do planeta.
Pode-se comparar a temperatura de Júpiter a uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada. É sempre igual, enquanto a vossa varia. Ou seja, lá tem um clima agradável o tempo todo. Não tem inverno, verão, frio, calor. É um processo agradável. É aquela temperatura de shopping, temperatura de conforto. Né? A temperatura como aqui varia? Não. Segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter num ângulo muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Pode dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Olha que informação interessante. Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Então a gente ainda precisa que, até porque o Sol tem uma peculiaridade, né? Os raios solares destroem uma infinidade de vírus, bactérias, larvas mentais que são produzidas a partir do nosso pensamento equivocado. Como eles lá são todos bons, eles já vivem numa outra atmosfera. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos da atmosfera terrestre? Não. Lá existem águas e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, H2O, mais etérea. Tem água, mas é diferente. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Estado físico dos habitantes. A conformação do corpo dos habitantes é semelhante à nossa? Sim, é a mesma. Pode nos dar uma ideia da estatura, comparando com os habitantes da Terra? Eles são muito maiores, grandes e bem proporcionados. Maiores que os vossos maiores homens, bonitos. Aí ele diz assim, lá existe diferença de sexo, essa coisa que hoje tenta se banalizar, porque na verdade a espiritualidade diz que tem dois sexos, masculino e feminino. Em um sexo a gente assimila, apreende determinadas situações. Eu só vou saber a respeito de certos elementos da sensibilidade no dia que eu for mulher e, por exemplo, dentro de mim for capaz de gerar um filho. Eu não tenho como aprender isso como homem. Então, o sexo masculino ou feminino traz para o espírito, que não tem sexo, aprendizado, experiência no sentido de emoções, sentimentos e experiências que um sexo ou outro oferece. Essa banalização de 2 sexos, 3 sexos, 70 tipos de denominações não tem respaldo na lei natural, na lei divina. Cada um faz o que quiser dentro de 4 paredes, mas não diga que foi Deus que fez assim. Na verdade, a estrutura são 2 sexos, o masculino e o feminino. Lá existe diferença de sexo? Sim. Há por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual a base de alimentação? Aí ele fala puramente vegetal, fala da vida, que já dissemos que são aproximadamente 5 séculos. Os homens estão sujeitos a doenças? Não existem mais esses nossos males. Olha que pergunta interessante. A vida está dividida entre o sono e a vigília, entre a ação e o repouso. Jesus disse assim, o Pai trabalha desde sempre e eu também. Então o espírito evoluído é espírito ocupado. De vez em quando ele repousa, mas ele não precisa, como nós, de repente, tantas horas de sono. E ele faz uma série de perguntas maravilhosas sobre o corpo dos animais, que a gente já comentou, né? E depois ele fala um pouco
sobre o estado moral dos habitantes. Nós já sabemos que todos são bons. E ele diz assim, né? Os povos são governados por chefes? Sim. Em que consiste a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, de vez que todos são bons? Tem maior ou menor soma de conhecimentos e de experiência. Então, né, ele pergunta assim, lá os povos se regem por leis? Sim. Há leis penais? Não há mais crimes. Quem fez as leis? Deus. Deus as fez. Há ricos e pobres? Aqui, esses sistemas, que o Livro dos Espíritos, nas questões 811 e 811A, os espíritos superiores dizem que essa ideia de comunismo ela é absolutamente louca, porque ela não leva em consideração o mérito, o esforço que cada pessoa é capaz de fazer. Uns fazem, outros não fazem. Uns fazem muito, outros fazem pouco. Então, não é possível certo tipo de igualdade, nem no mundo evoluído como Júpiter. Olha o que ele diz. De acordo com isso, né, já que todos lá são evoluídos, as fortunas seriam iguais. Eu não disse que todos sejam igualmente ricos. Ele diz assim, a ninguém falta o necessário. Ninguém tem o supérfluo. Olha que coisa linda. A fortuna de cada um está em relação com a sua condição evolutiva, moral. Há desigualdades sociais? Sim. Em que se fundam? Nas leis da sociedade. Uns são mais adiantados que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. As faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um só Deus. Há templos e um culto. Por templo, ao coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Amigos, quando a gente escuta isso, não dá vontade da gente se esforçar, se depurar, evoluir, progredir, emocional, eu não digo material, mas intelectual e principalmente moralmente, para podermos almejar a possibilidade de viver num mundo assim, onde ali todos são bons, há respeito, dignidade, e a gente está ali aprendendo e sempre saindo em missão para outros planos menos evoluídos, no sentido de ajudar com o conhecimento, com a moralidade, aqueles que ainda não o têm. Muita paz.